Vamos combinar que absolutamente nada aconteceu no GP de Mônaco de Fórmula 1 de 2024, com exceção desses 3 eventos que eu quero destacar nesse vídeo e que eu vou destacar ao longo da semana, porque dessa forma eu garanto conteúdos para vocês todos os dias sobre Fórmula 1. 3 eventos na prova que aconteceu ontem, no domingo, onde Charles Leclerc foi o vencedor, e esse talvez seja o principal evento. O Charlinho, ou Leleco, como o pessoal da internet estava comentando, conseguiu sua primeira vitória em Monte Carlo. E é sempre bom vencer em casa, né? É sempre bem gostoso ter uma vitória conquistada dentro dos seus domínios. Já pensou o Leclerc no dia seguinte, indo para a padaria e não precisar pagar o pão? Ele vai almoçar em Monte Carlo amanhã e não vai pagar o almoço. Ele virou herói local automaticamente. Mas para isso ele teve que passar por 78 modorrentas voltas, que em 10 minutos eu vou destacar os 3 pontos mais importantes dessa corrida, na minha modesta opinião. Eu sou Eduardo Moreira e você está no @Eduardo Moreira, um hub de conteúdo de cultura pop, por enquanto de cultura pop, entretenimento, música, esportes, tecnologia, enfim, tudo que vier na minha cabeça eu vim aqui comentar com vocês. Se você quiser e gostar do que vai ver nesse vídeo, só você se inscrever no canal, dar like para o YouTube e perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clicar na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhar esse conteúdo com parentes e amigos que curtem este mundo do automobilismo. Bom, primeira coisa relevante que aconteceu foram as confusões em pista. A primeira coisa relevante que aconteceu foram... Olha, eu matando o português no vídeo. Primeiro tema, as confusões em pista. Bom, eu nem preciso ir muito longe para dizer que eu não concordo com os comissários da FIA que não puniram o nosso amigo Kevin Magnussen. Nossa, muita gente, ele não é meu amigo não. Mas que não puniram o Kevin Magnussen por conta daquele atropelamento em cima do carro do Sérgio Pérez. Ele moeu o carro do Pérez no muro em Monte Carlo. Foi uma batida tão forte que teve paralisação, teve que reformar aquele guardrail, enfim. Ainda bem que o Pérez saiu andando, se fosse em outros tempos poderia ter consequências mais sérias. Eu acho que o Magnussen realmente ele já está fazendo hora extra na Fórmula 1. Ele está na lista dos pilotos, junto com o Esteban Ocon, que eu vou falar dele daqui a pouco, que já deveria ter dado área da Fórmula 1 há muito tempo, porque não entrega performance, mais atrapalha do que ajuda. Mesmo ele precisando garantir o emprego dele na Haas, porque, afinal de contas, né, o Hülkenberg vai para a Audi Sauber, coitada da Sauber, e com isso você tem a possibilidade de ficar com a vaga para si, não é mesmo, Magnussen? Mas no final das contas você não entrega desempenho e ainda faz essas burradas em pista. Da mesma forma o Esteban Ocon. Esse é outro que está de hora extra na Fórmula 1. Dá até a impressão de que ele fez de propósito o que ele fez com o Gasly, porque não é possível que um ser humano com QI acima de 90 faça o que ele fez naquela tentativa de ultrapassagem absurda antes da entrada do túnel na primeira volta. A corrida não estava nem perto de ser decidida e ele manda aquela tentativa de ultrapassagem atropelando o Gasly, quase prejudicando a corrida do Gasly. Menos mal que o Pierre conseguiu terminar a corrida na 10ª posição e conquistou o primeiro ponto da Alpine. É o Pierre Gasly que carrega a bagunçada Alpine nas costas. A parte mais divertida de tudo isso é que não levou nem 10 voltas para o diretor técnico da Alpine mandar cobras e largatos contra o Ocon, afirmando que aquilo era inaceitável e inadmissível. Pelo menos concordamos com alguma coisa neste mundo. Segundo ponto de destaque, a Red Bull, porque quem imaginou que seria tão difícil assim para Verstappen e para o Sérgio Pérez? Tudo bem, o Sérgio Pérez nem teve corrida direito, mas eu concordo com a teoria de que o Pérez é o principal culpado por tudo que aconteceu com ele na corrida. Afinal de contas, ele está dirigindo uma RB20 que, apesar de demonstrar algumas fraquezas e inconstâncias, principalmente em circuitos que não oferecem as condições perfeitas que a Red Bull precisa para que esse carro desenvolva o máximo de performance, e eu também estou levando em consideração o fato de que Ferrari e McLaren chegaram na Red Bull, a gente tem que levar em consideração que a performance do Pérez há muito tempo está bem longe de ser aceitável para o cara que dirige o melhor carro do grid.
Ele não conseguir passar para o Q2 é uma vergonha. E ele construiu o problema para ele mesmo. Tá, ele nunca poderia imaginar que os 2 carros da Haas seriam penalizados por conta da asa móvel e seriam punidos. Mas, e aí? Quem se importa com isso? Sérgio Pérez poderia ter se posicionado mais à frente no treino classificatório e evitar esse tipo de problema. Tá aí o resultado. Pérez foi atropelado pelo nosso amigo Magnussen e acabou saindo da prova. E o Verstappen, ele faz o que pode. Essa história dele ficar reclamando o tempo todo do carro, em toda a corrida, não é mais blefe. A gente sabe muito bem que o pessoal da Red Bull é muito competente para achar solução. De uma hora para outra, de uma corrida para outra, de um treino para outro. Mas nesse caso, no caso específico do RB20, não tá mais casando, não tá mais dando liga. E o próprio Adrian Newey já havia alertado para isso. A Red Bull chegou num ponto de maturação. A linha, ou a curva de evolução da Red Bull é menor do que a das outras equipes. E Ferrari e McLaren, pelo visto, chegaram. Se bem que é muito relativo a gente fazer qualquer análise de performance numa prova como o GP de Mônaco, porque aquele circuito não permite desenvolver altas velocidades, a aerodinâmica não influencia tanto, o potência de motor também não. É aquele ajuste para você ter um bom ritmo de corrida e você ter um treino classificatório muito eficiente. E foi basicamente isso que a Ferrari fez. Nem dá para culpar o Verstappen, eu acho que, de novo, ele faz o que pode, ele realmente entrega a diferença na Red Bull, e é um contraste absurdo em relação ao Sérgio Pérez. E isso a gente tem que começar a analisar um pouco mais a sério a partir de agora. E quanto à Ferrari, olha, final de semana praticamente perfeito. Tanto que foi o Fred Vasseur receber o troféu lá no pódio, afinal de contas, tem o Príncipe de Mônaco lá, tem toda a parte do Principado e os membros do Principado que merecem esse prestígio, então vai o Team Principal receber o troféu junto com o Leclerc, e eu tô feliz pelo Charles Leclerc, de verdade, porque da mesma forma como a gente pensa com o Senna tentando de forma até obsessiva vencer pela primeira vez o GP Brasil, a gente acompanhou a obsessão e as marés de má sorte do Charles Leclerc ao longo dos anos para ganhar o GP de Mônaco. É até meio estranho você ver os créditos da Fórmula 1 colocando que ele é o primeiro piloto monegasco a vencer o GP local, se bem que eu não me lembro de outros pilotos vindos de Mônaco que pilotaram carros de Fórmula 1. Mas tudo bem, eu fico feliz pelo Leclerc porque em uma temporada onde ele vive sentimentos tão agridoces, porque para muita gente o Carlos Sainz estava com performance melhor no começo do ano, e isso é fato, tanto que o Sainz sai de uma apendicite para vencer o GP da Austrália, e isso estava construindo um apartamento na cabeça do Leclerc, e o Leclerc reagiu, tanto que entregou performance melhor nas últimas provas e venceu a corrida de forma genial. Foi magistral a vitória do Leclerc. Mas tá, eu sei, não aconteceu nada na corrida, ele dirigiu todas as voltas na primeira posição, mas todo o trabalho que ele e a Ferrari construíram ao longo do final de semana resultaram na sua vitória em Mônaco, a primeira vitória em casa dele, e eu fico feliz em ver a felicidade dos outros, pode ter certeza disso. Então, tá aí, em 10 minutos ou menos eu dei aquele resumo sobre o que aconteceu no GP de Mônaco. Próxima etapa, GP do Canadá, se eu não me engano daqui a 2 semanas, porque temos uma pausa para isso, não dá para transportar tudo da Europa para a América tão rápido, mas temos o GP do Canadá daqui a 2 semanas acontecendo lá no circuito Gilles Villeneuve. Gosto dessa prova. Há quem diga que a gente só vai saber a real dessa relação de forças entre Red Bull, Ferrari e McLaren lá no Canadá. Então vamos aguardar pacientemente para descobrir se essas pessoas estão corretas. E antes que eu me esqueça, Oscar Piastri é outro vencedor dessa corrida, tá? Porque o moleque foi lá, fez um excelente treino no sábado, garantiu a 2ª posição, mostrando que a McLaren também tá forte. Se bem que a Ferrari foi tão competente nesse final de semana que no final da corrida o Leclerc foi liberado para abrir distância em relação a Piastri e abriu lá os seus 8 segundos de vantagem, que foram suficientes para que Charlinho ou Leleco passasse pela linha de chegada em primeiro, ficasse bonito na foto, sem ter o Piastri aparecendo na fotografia, que era tudo o que ele queria.
Do mais é isso, acesse o Eduardo Moreira para ficar por dentro desses e de outros assuntos de cultura pop. De repente eu falo sobre, sei lá, um processo contra Call of Duty, para aquelas pessoas que gostam quando eu falo sobre tecnologia. E pode me seguir nas redes sociais, eu estou no @o Eduardo Moreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.